Paz de Cristo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Desse Modelo. E esse aqui que vos fala é seu amigo, seu irmão, pastor Reiner Teixeira. Maravilha, é um prazer enorme estar aqui com você para mais uma live, dando sequência aqui ao nosso estudo de Jesus, sua vida e sua obra, tá bom? Então eu te peço, você que vai conferir esse conteúdo, compartilhe ele, por gentileza, e você pode crer uma coisa, o seu compartilhamento pode arrancar vidas das garras do capeta da ignorância. Pode crer nisso daí, tá bom? Ao término do vídeo, por favor, deixe o seu comentário. É muito importante o seu comentário, que a plataforma enxerga isso com bons olhos e há uma diferença, tá? Do comentário que fica ali no vídeo, né, abaixo do vídeo, quando ele está gravado, do que é diferente em relação aos seus comentários aqui no chat, tá? O que conta para a plataforma, infelizmente, né? O que conta para a plataforma são os comentários que ficam fixos abaixo do vídeo, tá bom? Então, conto com o seu comentário ao término desse vídeo e se inscreva, né? Por gentileza, confira aqui nossos conteúdos, que você possa aí fazer parte aí dessa crescente família, se inscrevendo aqui neste canal, tá bom? Ative o sininho, né, para ver se resolve alguma coisa, né, quanto à notificação. Para mim, geralmente, eu tenho que ir nos canais e ver o que há de novo para me poder assistir, mas espero que dê certo com você, amém? E é desse modelo, meu querido, tá bom? Compartilha, tá, gente? Compartilha com o homem, com a mulher, com o menino, com a menina, com o tiozinho e com a tiazinha do Zap. Glória a Deus, tá bom? E nós já estamos aqui com a presença do meu irmão Santos Calderon, que está na área. Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos lá? Ao que parece, duas pessoas aqui conferindo este vídeo e vamos trabalhar, né? Há duas pessoas, mas vou trabalhar com a mesma dedicação, como se fosse 200, tá bom? Jesus, sua vida, sua obra. O estudo está acabando, a penúltima parte, né? Desta feita, Jesus foi exaltado, tá? No estudo passado, nós estudamos aqui, falamos aqui sobre a sua ressurreição, tá bom? Ao terceiro dia, ele ressuscitou de forma completa, plena, corpo, alma e espírito, tá certo? Nos dando a esperança que a nossa ressurreição e transformação, né, é real, tá? Muito real. Glória a Deus por isso, tá bom? Eu quero trazer aqui para vocês este tema, este ponto. Ele foi exaltado. O texto base para a nossa resenha bíblica aqui dessa noite, irmão Santos Calderon, como é que está aí o áudio? Você está escutando um chiado? Que eu estou com o ventilador ligado. Deixa eu desligar o ventilador. Só um instante. Pronto? Glória a Deus. Ora muito bem. Ora muito bem. Jesus foi exaltado, tá? O texto base para a nossa argumentação, a nossa resenha de hoje. Filipenses 2, né, de 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente
o qual lhe deu o nome que está acima de todo nome, tanto os que estão no céu, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Nós lemos em Filipenses 2, de 9 a 11, tá bom? Olha, meus amados irmãos, glória a Deus. Essa é uma verdade. Jesus, ele foi exaltado. Jesus, ali, quando Pedro, ele já estava naquele primeiro discurso ali, no dia de Pentecostes, no qual ele vai discursar a multidão e o resultado, né, foi a conversão, né, e o batismo de quase 3.000 almas. Pedro ele vai dizer ali no capítulo 2, versículo 34 ou 36, deixa eu confirmar aqui, vai estar escrito assim, ó: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixa eu abrir aqui para confirmar o endereço. Vamos ver se é 34 ou 36. É o 36. Então, Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus recebe essa posição, né, ele é revestido de toda autoridade, de todo poder, conforme ele foi descrito ali por Paulo na sua carta aos Filipenses, né? Confira aqui comigo, melhor dizendo. Jesus, ele, né, vamos fazer a retrospectiva, né? Ele, desde o início, estando já com Deus, ele já era Deus, ele decidiu se diminuir, se destituiu da sua glória, tá? E se fez homem, tá bom? Aqui ele foi servo, obediente até a morte, morte de cruz. Muito bom. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa, teve uma vida perfeita e irrepreensível, né? Ele se entregou, morreu pelos nossos pecados. Já está fazendo gracinha. Glória a Deus. Deixa eu me fechar alguma janela aqui. Tá bom. Eu acho que tá bom, né? Então, foi imputado nele, né, os nossos pecados, tá? A nossa dívida foi imputada nele. Ele expirou ali na cruz e ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou de forma completa, integral, corpo, alma e espírito. E ele andou por cerca de 40, 50 dias aqui na Terra. Ele se apresentou algumas vezes para os seus discípulos, tá certo? Ali ele mostrou que realmente era ele voltou completo, só que o seu corpo estava transformado, né? Era o corpo de carne, porém um corpo transformado, tá? E este corpo transformado, com a sua alma e o seu espírito, foi exaltado. Jesus, após dar ali a sua última instrução aos discípulos, Mateus 28, 18 a 20, né, quando Jesus vai dizer lá para os seus discípulos:
Portanto, né, ele chamou seus discípulos para si, um bate-papo, né, e disse: irmã Eliane Schultz está na área. Deus te abençoe, filha. Então, Jesus ele vai chamar seus discípulos para si e vai abrir a boca e dizer, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Nós lemos aqui Mateus 28, 18 a 20, finalzinho de Mateus. Perfeito? E após isso, ele foi exaltado. Quando a gente vai conferir aqui o relato de Lucas, deixa eu abrir aqui, o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, né? Vamos ver o início aqui, ó. Vamos ver o que Lucas falou aqui, ó. Vamos lá. São 11 versículos, vamos ler aqui, ó. Atos 1, 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, tá certo? Aqui uma referência, lógico, aqui a parte final de Mateus, né? Mateus 28, tá certo? Vamos lá. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Perdão, a estes também. Então, a esses apóstolos, né? Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha que coisa. E comendo com eles, lembra que eu falei no estudo passado? Tá? A testificação, a confirmação de que ele ressuscitou com a sua carne, com o seu corpo físico, né? Carne, né? Então, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. Né? Amém. Deixa-me ver se ele fala algo aqui bem relacionado à exaltação. Versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com seus olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Tá bom? Vamos lá, versículo 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, elevado ao céu, exaltado ao céu, né? Então vamos lá. Esse Jesus que vos foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Opa, que coisa interessante. Está aqui na área a minha irmã Maria Morgan, do canal Wonderful Lord Oficial, tá bom? Confira comigo este canal em nome de Jesus. Filha, deixa
deixa o link do seu canal aqui, por gentileza, tá? Se não conseguir passar aqui, manda no meu WhatsApp, tá? Que eu já copio lá e colo aqui, tá bom? Por gentileza, por gentileza. Vamos lá. Elifer está na área. Deus abençoe. A paz. Glória a Deus. Ó, está chegando as pessoas estão chegando. Glória a Deus. Então, conforme aqui o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, 2 varões, 2 anjos, né? Digamos dessa forma, chegar para os discípulos, vocês estão olhando para o homem que está subindo, né? Pode ficar tranquilo, você pode ter certeza. E do mesmo jeito que você está vendo ele subir, ele vai voltar. Da mesma forma que você está vendo ele sendo assunto aos céus, ele, do mesmo modo, retornará. Então, veja bem, se está subindo Jesus em carne, alma e espírito, subiu, né? Se ele vai descer da mesma forma, logo, onde que ele está, ele permanece da forma que esteve quando ainda esteve aqui na terra. Glória a Deus. Isso testifica que, né? Este corpo, olha que coisa interessante, e esse estudo, meu irmão, você precisa conferir também o anterior, ele ressuscitou, né? É muito importante isso, muito importante você entender isso. Então, Jesus, ele vai nos dar a certeza, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui, que estamos lendo, nos dá certeza de que nós, assim como foi com Cristo, né? Que recebeu um corpo, embora seja carne, né? Foi um corpo transformado, e essa transformação lhe permite estar nas regiões celestiais. E essa mesma transformação que Cristo passou por ela, eu e você, do mesmo modo, né? Do mesmo modelo, também passaremos, tá certo? Estou aguardando aqui o link. Glória a Deus. Da mesma forma. E olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Eu fico analisando, ainda quando nós vamos observar todo o contexto em que acerca da transformação de Cristo, né? Do corpo carnal, humano de Cristo. Você já viu gente dizendo que, por exemplo, a mulher não pode furar uma orelha e tudo, né? Porque está mexendo aí no templo do Espírito Santo, aquela coisa, e fica criando várias e várias barreiras, bloqueios. Tem uma palavra, né? Obstáculos, né? Para as pessoas, só para dificultar mesmo. Mas nada disso tem, na verdade, algo que vai alterar, tá? Primeiro, a caminhada da pessoa com Cristo aqui na Terra, e segundo, a exaltação, né? A salvação, o recebimento dessa pessoa por Deus no céu. Por quê? Porque todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Tá bom? Então, é lógico, a pessoa, ela contraiu uma tatuagem ao longo da vida, ela furou a orelha, né? Ela perdeu uma mão, ela perdeu uma perna e tudo.
não quer dizer que essa pessoa, do jeito que ela está, ela vai subir, e mesmo que suba faltando uma mão, tá? Acompanhe o raciocínio, tá? Não estou aqui sendo herético, estou só propondo aqui um raciocínio, vocês vão entender o que eu vou falar no finalzinho, né? No finalzinho vocês vão entender. Bom, então é o seguinte, a pessoa, ela pode ter ou faltar algo nela, que isso não interferirá no seu recebimento nos céus pela parte do Senhor, né? Porque o seu corpo será transformado, tá? E se esse corpo transformado, ele subir, né? Assim como Cristo subiu, né? Eu entendo que, vamos lá, se Cristo, ele subiu com marcas nas mãos, do lado, e mesmo assim o seu corpo foi transformado, você mulher que tem um furo na orelha, né? Você que tem uma tatuagem, né? Você que teve uma amputação ao longo da vida, né? Eu entendo que você subirá da mesma forma, porém, a transformação que o seu corpo será submetido, isso não vai alterar em nada a sua condição no céu. Não vai alterar em nada, tá bom? Entendo dessa forma, tendo em vista que, né? Tendo em vista que Cristo, ele teve as suas mãos furadas ali no madeiro, os seus pés, a lateral, né, o seu lado, tá? Foi perfurado, tá? Tanto que os apóstolos viram, sentiram, né? Porque conferiram lá se era mesmo, tá bom? E esse mesmo corpo que tinha essas marcas sentiu fome e se alimentou com eles, né? E foi exaltado. Glória a Deus. Está aqui comigo a irmã Maria das Graças da Silva. A paz do Senhor, pastor, e a todos os irmãos em Cristo Jesus, a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiquei sabendo aqui agora. Subiu 2 inscritos aqui. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Amém, igreja? Então vamos lá. Vocês estão entendendo a proposta? Vocês estão entendendo o que está sendo passado até então? Tá? Ó, vamos lá. Deixa eu ler aqui algo aqui interessante. Deixa eu ver um texto aqui, ó. Vamos ler aqui o texto aqui de 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Olha, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido em todo o mundo, recebido acima na glória. Santo é o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, desde a época em que Jesus ainda caminhava sobre essa terra, está na área Lei de Amorim, está na área também canal Apenas a Verdade, do presbítero Pedrosa. Glória a Deus, está aqui na área. Por gentileza, meus irmãos, haverá uma live do presbítero Pedrosa, ele vai colocar aqui o tema, ele vai colocar o tema aqui para mim, né? Coloque o tema aqui, ô Pedrosa, por gentileza. Canal Apenas a Verdade, se inscreva nesse canal, tá? E seja abençoado no processo, tá joia? Vamos dar a sequência aqui.
Eu não posso desconcentrar, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos ler de novo aqui, ó, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Tá bom? Olha, desde aquele período lá, muitos entendedores, vamos dizer assim, levantaram a hipótese de que Jesus, né, aquele homem que foi pendurado no madeiro, verdadeiramente morreu e não voltou. Né? Há quem interprete o tema da live de hoje: por que tantas pessoas seguem os falsos mestres modernos? É uma ótima pergunta, tá? Eu sou doido para saber, estou doido para entender a resposta, né? Porque não é fácil. Então, às 21 horas, canal Apenas a Verdade, esteja comigo lá e vamos crescer de forma equilibrada na graça e no conhecimento. Amém, gente? Aleluia. Obrigado, presbítero. No finalzinho aqui eu vou anunciar aqui de novo. Bom, então tem gente que você vê pessoas falando isso hoje, mas essa ideia já é antiga. Isso aí remonta ali o primeiro século, de que esse homem Jesus, ele morreu naquela cruz como um mártir, como alguém que se levantou contra o sistema, tá bom? E eu estou olhando para cá, eu estou olhando para uma luz, eu tenho que olhar para cá. Ô, meu pai. Então vamos lá, gente. Desculpa, estou olhando para a luz, meu pai. Vamos lá. Então, dizendo que Jesus foi apenas alguém, né, alguém iluminado ali que se levantou contra o sistema político barra religioso da época, e por causa disso, né, ele criou ali um atrito ali, um tumulto ali, por conta disso, aquela liderança da época lá o crucificaram, né, o condenaram à morte, tá? E tem quem entenda que Jesus, ele morreu naquele dia mesmo e não voltou, né? Morreu, né, como qualquer um, né? Outros atribuem que Jesus sofria daquela doença que a pessoa aparentemente dá sinais de falecida e depois de alguns momentos volta, né? Então, esse assunto de ressurreição, na verdade, era aquele, não sei, nem sei se dizer se é uma doença, né? Uma anomalia, eu não sei qual é o nome que daríamos a isso, né? Mas pessoas afirmam isso daí. Mas nós, que somos salvos e cremos que a palavra do Senhor, né, ela é viva, eficaz, é o poder de Deus, é a verdade incontestável, né, um axioma, né, ou seja, uma verdade irrefutável, né? Nós cremos, sim, que Jesus morreu, ele ao terceiro dia ressuscitou e foi exaltado nas alturas, tá bom? Olha, e esse texto aqui, ó, maravilhoso que Paulo vai falar ali com Timóteo, né, vai apresentar isso aqui para a gente, tá? Vai testificar acerca de Cristo, né? Ele foi justificado no Espírito, ele foi manifesto em carne, né? Ele foi visto dos anjos, né? Ele foi anunciado aos gentios, e foi crido no mundo, né? Não quer dizer que este mundo aqui vai dizer o planeta Terra inteiro, né? Porque o evangelho ele não foi anunciado, tá? No mundo inteiro ainda, né? Recebido acima na glória.
Isso aqui é a figura de linguagem, tá? Mundo, agora eu expliquei. A gente tem que ficar de olho que nem sempre o mundo é mundo, nem sempre tudo é tudo, nem sempre todos é todos, tá? Então a gente tem que ficar sinédoque, tá? A gente tem que ficar de olho na figura de linguagem aí, tá joia? Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Jesus foi exaltado. Aleluia. Grande esse mistério, meu irmão. Jesus é o nosso Deus homem, ou o nosso homem divino. Ao ser exaltado, ele recebeu de volta toda a glória, no qual era inerente, lhe era atribuída, fazia parte dele, desde o início, desde antes da fundação do mundo, tá? João 17, eu separei João 17, 5, quer ver? Bom, João 17, a partir do 3, ó. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lembra? Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João 1, de 1 a 3. Glória a Deus. Então, quando ele foi exaltado, aleluia, quando ele ali recebe todo o poder, quando ele ali recebe o nome que está acima de todo nome, quando ali ele recebe, quando ali ele é imputado o título, né, de Senhor, a condição de Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, está está completo o processo de exaltação de Cristo, o Deus homem, aleluia, glória a Deus. Eu vi um comentário aqui, ó. Então vamos lá. Márcia Brandão está na área. Cante, ô glória. Presbítero, uma irmãzinha perguntou o que quer dizer cante. Eu espero que ela não tenha procurado saber, porque não tem significado. É um bordão que ficou, né? Eu peguei isso com o presbítero Pedrosa, né? Eu entendo que eles falam isso aí lá na região que ele mora, né? Pernambuco, né? Mas, vamos dizer, eu entendo que esse cante é uma expressão, é um extravasar da alegria, né? Eu falo pensando nisso, né? Não sei se é isso aí. Agora, vamos lá. Então, gente, o título da live do presbítero é Por que tantas pessoas seguem falsos mestres modernos? Tá? Aí a irmã fala que ó, as pessoas seguem os falsos profetas porque não conhecem o verdadeiro evangelho. Ok. É verdade, Maria das Graças. A irmã Maria Morgan, do canal Wonderful Lord Oficial. Minha irmã, manda o link, irmã, lá no WhatsApp, tá? Por gentileza, filha. Glória a Deus. Presbítero, tenta colocar o link lá do seu vídeo aqui, para ver se dá certo, tá?
Então, minha irmã Maria Morgan está falando, o povo gosta de ficar enganados. É por isso que seguem os falsos profetas. Isso é porque não leem a Bíblia. Vamos lá. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, as correntes caem. Cante é um jargão do reteté, misericórdia. Mas para mim é o extravasar da alegria. Cante! Santos Caldeirão, tá sabendo. Amém? Tá, presbítero. Você me ensina como é que faz isso daí, tá? Tá? Então, manda no WhatsApp, presbítero. Eu copio e colo. Manda no WhatsApp, por gentileza. Tá bom? Mas é assim, gente. Olha o que acontece. Aqui, ó. Nós temos 9 pessoas nessa live. Nós não estamos falando de qualquer assunto. Nós não estamos falando de qualquer assunto. Nós não estamos estudando acerca de qualquer um. Não estamos falando de um movimento religioso. Nós estamos falando daquele que é o autor e consumador da nossa fé e salvação, meu irmão. Presta atenção. 9 pessoas aqui conferindo essa matéria. Só que aí meu amado irmão, Tanimere está na área. Deus te abençoe, filha. Sumiu, hein? Faz isso não. Abandona a gente não. Cante. Um assunto tão importante, ele passa despercebido, né? Quando eu preciso falar algo sobre um falso profeta, ou até dar um ensino falando sobre profecias, sobre falsos profetas, sobre conteúdo bíblico em si, e tem lá 50, 60, 70 visualizações. Mas, meu irmão, se eu falar de falso profeta, é 150 visualizações rápido, mas rápido. É impressionante. Infelizmente, gente, é assim, né? Presbítero Pedrosa. Deixa eu mandar aqui. Presbítero Pedrosa. Meu amigo, meu irmão, meu mestre, viu? Aí, ó. Tatiana Collins. Deus te abençoe. Tamo junto. Então, infelizmente, as pessoas, elas querem continuar ouvindo aquilo que elas entendem. Elas não querem aprender, elas não querem conhecer, né, a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, a doutrina bíblica, né? Eles não querem. Eles querem ver revelação, eles querem ver profetada, eles querem ouvir, né, acerca de visões, de arrebatamentos. E você vai olhar, né, os testemunhos, eles são tão mentirosos, aliás, eles são tão repetitivos que você não precisa nem analisar se é verdade ou se é mentira. De tanto que é repetido, de tanto que um copia e cola do outro, né? Não cabe nem muita análise, infelizmente. Só que a cristandade atual diz
estar cheia do Espírito Santo, porém não consegue filtrar, examinar, submeter os espíritos a um teste e julgar para ver se procede de Deus ou não. Não consegue. Tudo que vê é glória a Deus, aleluia, bate palma, roda, fala meia dúzia de língua repetida, copiada, né? E tá ótimo, tá ótimo. A questão é que elas não podem ser incomodadas, elas não podem sair da zona de conforto delas. A zona de conforto delas é o quê? A letra mata, o espírito vivifica. Logo não vou estudar porque eu vou ficar frio, né? Eu tenho que encher do Espírito Santo, estourar, explodir, tem que encher até a tampa, né? Que assim eu sou de Deus. É mentira, engano, engodo. Eu fiz uma enquete, olha só, fiz uma pergunta, o que é mais importante no culto? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que é mais importante no culto? Aí eu coloquei lá, oração, leitura e exposição bíblica, leitura e exposição da palavra do Senhor, tá certo? E uma outra opção lá que foi só para criar mais uma opção mesmo, né? Eu acho que coloquei lá comunhão com os irmãos, tá? Eu vi que colocaram lá oração, vamos dizer, 30% foi votado, oração. Eu vou fazer para vocês uma pergunta aqui agora. Vou fazer para vocês uma pergunta aqui agora, que o nosso estudo não acabou não, mas está acabando, nós temos um tempinho. O que é mais importante na sua visão? Oração no culto? Oração ou estudo da palavra, exposição da palavra, pregação, uma pregação bíblica? O que é mais importante? Né? O que é mais importante? Quer que eu te falo? O mais importante é a palavra, é a exposição da palavra. Você sabe por quê? Ela é mais importante até que a oração, que é o meio que você... É um dos meios de graça, né? Na qual você usa para falar com o Senhor, né? Mas o porquê que a palavra vem em primeiro lugar? Porque, meu irmão, sem conhecimento de causa, nem orar você consegue, nem orar você vai saber fazer, nem orar, nem a oração você vai saber desenvolver, né? Você não vai conseguir construir uma oração. E as pessoas não entendem, as pessoas não prestam atenção no lógico. O mais importante de tudo é a palavra. O estudo, o conhecimento da palavra, que com conhecimento da palavra você ora bem, você intercede bem, você prega bem, você ensina bem, você ama bem, você cuida bem, você respeita bem, né? Você administra bem. O estudo, o conhecimento daquilo que Deus falou, que já está registrado na palavra, o conhecimento disso é o que vai ser a sua base, vai ser o seu lastro, para que tudo vá bem. Tudo que você fizer, vá bem. Tá bom? Olha, vocês nunca viram aí gente orando e pedindo para pessoas orarem com a foto, orando para acabar com o casamento que o homem lá está infeliz? Eu já vi isso. Gente pedindo oração para o camarada largar a mulher para poder ficar com ela. Eu já vi. Que é isso? E que é isso? Aguinha.
Tá me entendendo? Então, a primazia, sola escritura, somente a escritura, está na área. Maria Madalena Lima, Deus te abençoe, filha. Amém, minha irmã Maria das Graças. É desse modelo, filha. É desse modelo. Uma vez eu conheço uma senhora que ela falou assim, não, igreja para mim tem que ter oração. Se não tiver oração, não serve. Né? Então tem que ter oração, né? Então é só você falar com Deus, né? Você não precisa ouvir, né? E como a gente ouve o Senhor? Lendo, lendo, ouvindo a pregação bíblica. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Jesus exaltado, meu irmão, ele teve toda a sua divindade restaurada, restituída. Eu quero conferir com você aqui Colossenses 2:9. Olha, vamos lá. Colossenses 2, a partir do 6. Ó. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, ou seja, muito edificados nele, bem edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela nela abundando em ação de graças. Tende cuidados para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. E estais perfeitos nele. Que é a cabeça de todo principado e toda potestade. Glória a Deus. No estudo passado, eu trouxe aqui para vocês que foi muito importante e necessário o corpo que foi sacrificado ter ressurgido, né? Ter ressuscitado e transformado, tá? Porque quando ele foi exaltado, a palavra vai nos dizer que ele é o cabeça, né, do corpo. Jesus, o homem, ele é o cabeça de todo o corpo. Todo o corpo que é formado por nós, membros, tá? Feitos de carne, tá? Na qual nós, quando formos transformados, tá certo? Estaremos juntos com o nosso cabeça nos céus. Ele que é a primazia, ou seja, ele foi o primeiro a ser transformado e exaltado, confirmando, tá? Que isso também acontecerá conosco, conforme ali o relato do apóstolo Paulo, tá certo? Eu creio que em Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu confirmar aqui, 1 Coríntios 15, quer ver? Vamos mais? Vamos mais, quer ver? Primeiros Coríntios 15, deixa eu abrir aqui só um instante. 1 Coríntios 15, é o finalzinho, quer ver? Do capítulo 15, ó. Quer ver? Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está?
Aqui, ó. 15:53 em diante. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tá? Então tá anterior aqui, ó, peraí. Vamos lá. A partir do 45, então, ó. Assim está também escrito, tá? 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, tá? Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois, tá? Depois, então, primeiro o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestes. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. Aí daqui nós já lemos. Amém, irmãos? Então, assim como Cristo foi transformado e exaltado, nós seremos transformados, e ao soar da última trombeta, nós seremos recolhidos, nós seremos também assuntos ao céu. Por quê? Porque a primazia, né? Ele que é a primazia, ele foi primeiro dessa forma, transformado, glorificado. Santo é o nome do Senhor. Amém? Jesus, ele foi exaltado. E creia tão somente que esse mesmo homem divino, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, foi transformado e foi exaltado, ele voltará com esse corpo, o mesmo corpo transformado, incorruptível que subiu, é o mesmo que está à destra de Deus agora e voltará para buscar a sua igreja, eu e você, você e eu, em nome de Jesus.
Aleluia. E ele voltará. E ele voltará. E essa é a última parte, será a última parte do estudo. Ele voltará. Ele voltará. Aleluia. Tá? Nesse estudo, eu tentarei não aprofundar muito no tema, no assunto escatológico, tá? O assunto escatológico vai ser um estudo posterior, tá? Tentarei não fazer ele junto com essa última parte, se bem que é bastante difícil você separar uma coisa da outra, tá? É bastante difícil. Vamos tentar, mas eu quero fazer isso com o tempo. Eu quero dedicar 1h20 nesta próxima live, tá bom? Então, já vai compartilhando, já vai anunciando aí essa live, tá? Eu vou tentar fazer ela amanhã, tá bom? Aliás, vou fazer ela amanhã, quero fazer ela amanhã, tá? Em nome de Jesus, a menos que, né, ocorra algo, nós trabalharemos aqui com os irmãos amanhã, tá bom? E é isso daí, eu quero agradecer. Vamos lá para a live do presbítero Pedrosa, tá bom? Deixa eu colocar aqui novamente o link dele. Tá aqui, tá? Tá aqui o link do canal dele. Ok? Este é o link do canal dele, Presbítero Pedrosa, canal Apenas a Verdade. Quero agradecer aqui Maria das Graças, Tanimere, Eliane Schultz, esteve aqui na área, Santos Calderon, Maria Morgan, do canal Wonderful Lord Oficial, é uma bênção. Irmã Leide Amorim também está aqui na área. A igreja evangélica quer seguir a lei, mas não segue toda a lei, então está debaixo de maldição. É exatamente. Irmã falou tudo. É isso aí, ó. Maria Madalena Lima está na área. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos mais. Márcia Brandão está aqui na área. Glória a Deus. Presbítero Pedrosa está lá na live dele. Santos Calderon, cante. Glória a Deus. Vamos mais, vamos mais. Creio que no inicinho Elifer esteve aqui conosco, tá? E é isso daí. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Prazer enorme, imenso estar aqui com vocês, tá? Eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de ter uma resenha bíblica, tá? Eu gosto muito, tá? E, infelizmente, o sistema, eu vou estar falando isso, tá? Futuramente aí no canal da irmã Maria Morgan, tá? Eu sou pastor, né? Eu sigo, sim, uma linha reformada, tá? Porém, eu trabalhei muito tempo sendo ali um reformado, um tradicional dentro de igrejas pentecostais, e eu creio que houve um motivo para isso, tá? Eu creio que houve um motivo para isso. E foi uma luta tremenda, mas hoje nós estamos aqui. Eu não estou pastoreando, vamos dizer, pessoalmente, tete a tete, não estou pastoreando, mas eu tenho a cada um de vocês que está aqui, que frequenta aqui as lives comigo, tenho vocês como ovelhas do Senhor confiadas a mim. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Isso me alegra muito, tá bom? Por gentileza, não se esqueça jamais. A letra que a lei mata, mas o Espírito continua vivificando em nome de Jesus. Amém?